Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas para você não perder pintinho. São 3 dicas muito valiosas para você fazendo aí na sua casa. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Tamires, eu tenho 29 anos e há 8 anos que eu venho aqui mexendo com frango e galinha caipira. E hoje eu vou estar te dando as 3 dicas. Vamos direto ao assunto, porque eu não gosto de muita enrolação, né? Tô até com uma colinha aqui para estar explicando melhor para vocês. A primeira dica, gente, vacine seus pintinhos. Mas a vacina não faz milagre. É, isso mesmo que eu disse. É muito importante você vacinar os seus pintinhos. Porém, vacinar não vai resolver todos os seus problemas de mortalidade no seu quintal. Exatamente isso. Se você vacinar e dizer, pronto, agora eu resolvi o meu problema, né? Agora eu não vou ter mais percas e não se atentar em outras questões, né? A chance de você perder pintinhos ainda é grande. Então a vacinação, ela é importante sim. Vacine as suas aves. Eu vacino os meus pintinhos aqui, né? Mas não é só isso que vai fazer com que eu não tenha percas de pintinho. São uma série de fatores e não só a vacinação. A segunda dica muito importante, faça a casinha dos pintinhos da forma correta. Quando eu falo para vocês, inclusive eu falei nos outros vídeos, que você pode fazer a casinha dos seus pintinhos de uma forma econômica e com material reciclável, não significa que você tenha que fazer a casinha dos seus pintinhos de qualquer jeito, né? Sempre existe uma maneira correta para você fazer, para você não ter percas de pintinho. Por quê? Porque se você fizer a sua casinha em um local úmido, a sua casinha de uma forma que ela fique úmida e molhada, né? Você vai perder pintinhos do mesmo jeito. Inclusive, aqui mesmo a gente já fez várias casinhas, né, para pintinho. Eu já fiz casinha no chão, não funcionou, não funciona de forma alguma. Inclusive nessa idade, né? Porque os pintinhos maiorzinhos, eles podem sim, né, ir pro chão, ciscar. Porém, nessa idade, eu particularmente não recomendo você colocar eles no chão, porque eles estão muito novinhos, né? Então, para mim, não funcionou colocar essa idade no chão. Então, a gente fez essa casinha aqui, né? Que tem funcionado muito bem. Inclusive, assim que começa a ventar, a gente pega e fecha a cortina, né? Então, a sua casinha tem que estar bem arejada e, ao mesmo tempo, não ter vento. Ai, Tamires, mas como que eu vou fazer uma casinha bem arejada e que não ventila? Que não tem aquele vento, aquele ar frio, né? Principalmente aquele ar da noite, né? Que é um ar mais gelado. Então, aqui nós fizemos, igual eu falei pra vocês, nós fizemos a cortina. Hoje, por exemplo, choveu a noite toda. Choveu a noite toda. Porém, aqui estava fechada, a cortina deles estava fechada, né? Então, eles passaram a noite quentes, porque a cortina ficou fechada. Mas assim que o sol chegou, eu já vim, já levantei a cortina, para eles ficarem bem arejados. Então, quando eu digo bem arejado, você tem que fazer uma estratégia aí na sua casa, né? Que eles fiquem, ao mesmo tempo que eles fiquem arejados, eles fiquem aquecidos e não tomem ar frio, né? Então, é muito importante isso, né? Temperatura ideal. A sua casinha, ela tem que ter a temperatura ideal. Porque se você colocar uma lâmpada, mas deixar o local muito aberto, se tiver frio à noite, a lâmpada não vai resolver. Porque a lâmpada, ela precisa de um local mais fechado, né? Para estar aquecendo. Uma lâmpada num ar aberto, né, num local aberto, ela não vai aquecer. A lâmpada num local que venta, ela não vai fazer quase nada de resultado. Então, se você colocar a lâmpada num local abafado, que eu digo assim, tampado, né, essa lâmpada vai estar aquecendo. Então, assim que eu quero que a lâmpada aqueça, eu venho e fecho as cortinas. Então, é muito importante você ter uma temperatura ideal. Por exemplo, fez calor, ficou muito quente, você vem, apaga a luz, abre a cortina, né, para ficar clarinho, para arejar. Esfria um pouquinho, você vem, acende a luz novamente, abaixa a cortina, né? Para eles ficarem na temperatura ideal. Não adianta você vir de manhã, tratar dos pintinhos, colocar água e ir para dentro e esquecer eles. Porque conforme vai mudando a temperatura, você tem que estar adaptando, né, o ambiente deles, assim como eu faço aqui, né? Assim que a temperatura muda, eu também mudo aqui, né? Vocês podem ver que tem tela, então essa tela aqui não deixa eles fugir. E a cortina, né, faz aí o controle da temperatura, a cortina e a lâmpada. Outra dica muito importante, mantenha o local seco e limpo.
Isso mesmo, pessoal. Nessa idade, até nessa idade que eles estão aqui, é muito importante você se atentar nessa questão da umidade, né? Por quê? Porque quando eles já estão maiorzinhos, né, eles meio que se viram sozinhos. Sim, é importante você ainda estar atento nessa questão. Mas nessa idade, para menor, você tem que redobrar os cuidados. Ainda mais nessa questão de, né, da umidade, de deixar molhado. Uma aguinha que tiver nos seus pintinhos, mesmo que tenha lâmpada, mesmo que o ambiente esteja aquecido, se tiver umidade, se tiver água, eles vão morrer. Independente se você vacina, é por isso que eu te falei, a vacinação, ela não faz milagre. Você tem que ter várias outras formas, né? Vários outros cuidados aí, né, de manejo para os seus pintinhos não morrerem. Não adianta você só vacinar se o local dos pintinhos estiverem molhados. Então, se você vai fazer uma casinha aí na sua casa para os seus pintinhos, se atentem muito, porque às vezes você vai gastar seu tempo, você vai gastar sua mão de obra, às vezes gastar o seu material com uma casinha que não vai funcionar. Então, ao mesmo tempo que a sua casinha precisa ser aquecida, nessa fase aqui, porque o que acontece? Para cada fase dos seus pintinhos, eles precisam de um ambiente diferente. Então, o primeiro lotinho em uma fase, você vai colocar eles num ambiente. O segundo lotinho, que já está em outra fase de crescimento, você vai colocar em outro ambiente. Então, você tem que ir fazendo as casinhas conforme as fases da vida deles. E quanto mais novinho, mais fechada precisa ser a casinha. Quando eles vai ficando maiorzinho, você pode estar deixando mais arejada, né? Mais aberta. Mas não significa que não precisa ser arejada, né? Igual eu falei aqui pra vocês. Eu uso a cortina, né, pra estar controlando a temperatura deles. Inclusive, nessa idade, é o que eu falei, a questão da umidade é muito importante você estar atento nisso. Pra não ter um local úmido, não ter um local sujo. Inclusive, eu vou até mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Em cima da casinha. Aqui em cima da casinha dos pintinhos, eu sempre deixo essa vassourinha aqui, ó. Aí hoje eu vou estar apagando a luz agora e vou estar passando a vassourinha. Vocês podem ver que tá sequinho, choveu a noite toda e tá sequinho. Por quê? Porque eu abaixei a cortina, né? Então não molhou lá dentro. Aí o que acontece? Agora eu vou lá, como tá sequinho, é só eu passar a vassoura, né? Tirar a sujeira e vai ficar limpinho. Ah, Tamires, mas você não faz a esterilização? Eu faço sim, mas eu não faço a esterilização todos os dias, né? Eu faço somente no dia que eu vou passar o lote pra cá. Eu não esterilizo todos os dias, eu faço a limpeza com a vassourinha, né? Eu passo a vassoura pra tirar, né, o resto de ração, pra tirar as fezes deles pra fora. Mas eu não faço a esterilização todos os dias, eu faço somente quando eu vou mudar o lote de lugar. Então, pessoal, se atentem nessa questão da sujeira também. Se você juntar sujeira com umidade, é fatal para os seus pintinhos, né? Então, você tem que se atentar. E são pequenos detalhezinhos que fazem toda a diferença, né? Nessa questão da mortalidade dos pintinhos. Esse lotinho aqui, gente, eu coloquei 60 pintinhos, 60 ovos, né? Na chocadeira. Eu coloquei 60 ovos porque, como eu não estava tendo muitos ovos para abastecer a chocadeira, eu coloquei apenas 60. E dos 60 ovos, né, nasceram 40 pintinhos. Eles aqui tá tudo bonitinho, graças a Deus. Desse lotinho, eu acho que eu perdi, se eu perdi muito, foram 3 pintinhos. E depois dessa fase eu já não perco mais. Então, se eu tivesse de perder, era até essa fase. Depois, eu já não tenho percas, né? Então, eu devo ter perdido uns 3 pintinhos. Graças a Deus, não tem, assim, eu não tenho, né, muitas percas de pintinho. Então, é uma prova de que realmente funciona esse método da casinha, né? É simples, é tudo muito, assim, de material reciclável mesmo, né? Mas funciona. E é o que eu falei, não, o problema não é você fazer a sua casinha simples, que não seja uma casinha de alvenaria. O problema é você fazer a sua casinha da forma correta, da forma errada, né? Então, faça da forma correta. Não deixe o ambiente muito frio, que vente, né? Que venta muito à noite. Eu espero ter ajudado vocês, pessoal. Então, essas são as 3 dicas valiosas, né? Primeiro, vacine seus pintinhos, mas a vacina não faz milagre. Segundo, faça a casinha dos pintinhos da forma correta. Senão, você vai perder tempo. Terceira dica, mantenha o local seco e limpo, né? Então, se atente muito nessas dicas para você não errar e para você não perder pintinhos. Eu vou até estar mostrando para vocês aqui, gente. Olha só, a gente colocou a tela, ó. Então é aberto, ó. Como tá quente, eu posso deixar aberto, ó.
Tá quente, então eu largo aberto, mas assim que chega de tarde, começa a dar aquele ventinho geladinho, né? Eu abaixo essa cortina aqui. Olha, aqui, ó, vocês podem ver que tá sequinho, ó. Não tá molhado, não tá úmido, ó. Tá sequinho, isso aqui é mais ração, né? Mas tá seco. Então, é aí que entra nessa questão da vassourinha. Como tá sequinho, né? Eu abro aqui e eu já passo essa vassourinha, né? E aí eu passo na vassourinha já limpa, fica limpinho. E olha só, não pode ter umidade, tem que estar sequinho desse jeito, ó. Não pode ser úmido de forma alguma. Olha só, tá sequinho, é só eu passar a vassourinha que vai ficar limpinho, né? Então, se atenta nessa questão. Olha só, coloquei até um pauzinho ali para tá segurando a lâmpada. Mas como eles cresceram, eles já estão encostando na lâmpada. Então, eu vou ter que subir, levantar a lâmpada um pouquinho ali. Aqui, ó, também tem outra lâmpada. Eu coloquei 2 lâmpadas, né? Porque se a gente colocar uma só, eles vão amontoar. E eu não gosto de que eles ficam numa lâmpada só. Eu gosto de colocar 2 lâmpadas. Então, é basicamente isso. Se você errar na casinha dos pintinhos, mesmo que você vacine, você vai perder pintinhos. Então, não erra na casinha, gente, pelo amor de Deus. Então, não tô falando para você fazer uma coisa cara, né? Eu tô falando para você fazer uma coisa que funcione. Porque se você fizer uma coisa cara e que não funciona, não adianta nada, né? Então, se atentem nessa questão. Tá bom, pessoal? Olha só. Eles estão até comendo no chão, tá vendo? Isso não é saudável para eles. É por isso que eu uso essa vassourinha aqui, ó. Para eles comerem somente no comedouro e não comer no chão. Eu espero ter ajudado vocês, pessoal. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.